Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar com a série de mensagens sobre as promessas de Deus nas nossas vidas hoje. E hoje a gente vai falar sobre sabedoria. Nós já falamos sobre a promessa de Deus da vida eterna. Nós já falamos sobre a promessa de Deus nas nossas vidas, que é o Espírito Santo. Nós falamos na terça passada sobre prosperidade, que o nosso pastor Alencar ministrou aqui para a gente. E hoje nós vamos falar num texto que está em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que vai falar sobre sabedoria, que é uma das promessas. Vai conseguir colocar aqui no telão? Ah, então, bênção. NVI, tá bom? Ótimo. São muito eficientes, né? Impressionante. Diz assim, nesse texto: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém. Esse texto está na carta de Tiago. Tiago é o meio-irmão de Jesus, né? Então, Tiago é filho de José e Maria, e ele só reconheceu o senhorio de Jesus como Deus depois que Jesus morreu e ressuscitou, né? Então, e Tiago, ele escreve uma carta que é chamada universal. Por quê? Porque essa carta, diferente de algumas outras, que não tem um destinatário único, né? Ela é uma carta para toda a igreja. E tanto que ele se apresenta e fala para todos que creem em Jesus Cristo no comecinho, né, dessa carta. E é uma carta de assuntos práticos da vida cristã para todos. E essa carta ela é muito conhecida pelo comecinho que fala: considerem grande alegria o fato de passarem por provações. Porque a provação gera perseverança, né? Perseverança gera maturidade, crescimento e assim vai. E logo após falar sobre provações e dificuldades, Tiago vem com esse versículo 5 que acabamos de ler. E fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Aí você pode pensar, está falando de provações, e aí vem falar de sabedoria, o que tem uma coisa a ver com a outra? Mas tem tudo a ver. Por quê? Porque a sabedoria, ela tem que estar presente em todas as áreas da nossa vida, principalmente para nós que somos cristãos. Ela tem que estar presente nas nossas relações familiares, nas nossas relações com nossos amigos, com as nossas relações com nossos colegas de trabalho, no nosso dia a dia. A sabedoria nos ajuda a viver um bom comportamento, a saber a hora certa de falar, a hora certa de calar, a hora certa de andar e a hora certa de parar. E a sabedoria é uma coisa que vem de Deus. É uma coisa que Deus concede a nós. Por isso que ela é a promessa de Deus para as nossas vidas. Aleluia! E eu estudando, né, sobre esse tema, e interessante que a gente comprou um livro. Eu e o Matheus, a gente gosta de comprar bastante livro, né? A gente está lendo, mas a gente compra mais do que lê. E um desses livros que a gente comprou chama A Pirâmide da Sabedoria. E eu comecei a ler ele, não terminei, então eu só vou dar uma parte, só vou falar um pouquinho dele, não dele todo. E ele traz um alerta importante sobre a questão de sabedoria no nosso tempo. Por quê? Hoje em dia a gente vê informação em todo lado. Nós somos consumidos por informação, por conhecimento, somos bombardeados. Nós não sabemos se a informação é verdadeira ou não. Existem as fake news. Você já olhou uma notícia e se falou: será que é verdade isso? Né? Mas parece que é, parece que não é, ou não sei, alguém inventou. Por que inventaria isso? E essa é a nossa vida. A gente fica com uma série de... Nós somos bombardeados de informação. E se nós não tivermos sabedoria para lidar com esse monte de informação, nós ficamos doentes. É a doença do nosso século. Ansiedade. A doença do nosso século é a depressão, é o burnout. Por quê?
porque nós ficamos acumulados de sabedoria. Tem um pesquisador que diz que Napoleão Bonaparte, ele teve a quantidade de informações, e ele foi um grande conquistador, um imperador e tudo mais. Ele recebeu a quantidade de informações que hoje em dia uma criança de 7 anos tem. Então, pensa, o Samuel, todas as informações que o Samuel tem foram as informações que Napoleão Bonaparte, que dominou a Europa, né, uma série de países, teve. Então, para você ter uma ideia, como que nós, na nossa vida, a gente está bombardeado de informações. E se nós não tivermos sabedoria para lidar com tudo isso, nós vamos sucumbir. Mas ainda bem que Deus deixou uma promessa dele para nós, que é ter sabedoria. E antes de falar o que é sabedoria, eu vou falar o que não é sabedoria. Não é sabedoria inteligência. Tem pessoas que são inteligentíssimas, mas elas não são sábias. Não é sabedoria ter conhecimento. Você pode ler 1000 livros, você pode falar muitos idiomas, você pode ter muito conhecimento de várias coisas e não ser sábio. Uma coisa não está vinculada à outra. Sabedoria não é sabedoria ter um coeficiente de inteligência alto. Isso tudo não é sabedoria. Aí você falou, legal. Mas então o que é sabedoria? Para mim, alguém que era muito inteligente era sábio, né? Alguém que tinha muito conhecimento era sábio. Então vamos lá para o grego. A palavra em grego de sabedoria chama Sofia, que significa inteligência plena. Mas não é uma inteligência plena, é uma inteligência plena aplicada à vida diária, ao cotidiano. Então, a sabedoria, nessa origem, não é uma inteligência que fica só para você ou para você falar eu sou inteligente. É uma inteligência para que eu aplique na minha vida cotidiana. E por isso que Tiago fala após perseverarem nas provações. Porque nós vamos ter sabedoria quando nós olharmos o nosso dia a dia nas provações e vamos conseguir vencer, tendo sabedoria na nossa vida cotidiana. E a palavra de Deus, em Provérbios 9, versículo 10, também define o que é sabedoria. Se conseguirem colocar lá. O rei Salomão, em toda a sua inteligência e sabedoria, ele foi o homem mais sábio da terra abaixo de Jesus Cristo. E ele escreveu um livro de provérbios, que é o livro da sabedoria, que é um compilado de ditados sábios, 10. Provérbios 9, 10. É um compilado de ditados sábios de vários sábios que ensinam a ter uma vida melhor. E aqui, no Provérbios 9, 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio de ter o conhecimento, o entendimento, é conhecer a Deus, conhecer o santo. Em Provérbios 1:7, não precisa colocar, eu só vou ler aqui, fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Nós precisamos entender que, como pessoas sensatas, que querem ser cheias de sabedoria, precisamos ter temor do Senhor. E esse temor vem de Deus, e é a promessa de Deus nas nossas vidas. E aí você pode estar se perguntando, legal, tá bom, eu entendi que sabedoria é uma inteligência aplicada à vida cotidiana, que ela é o temor do Senhor, mas como que eu consigo ter sabedoria? Como que eu obtenho sabedoria? Não é uma coisa que abre minha cabeça e coloca dentro. Então, por isso que eu quero passar com vocês alguns passos que eu estou entendendo também de como obter sabedoria, porque é uma busca diária. Eu não obtive sabedoria ainda em todas as áreas da minha vida, mas é uma busca diária. E a primeira é que nós precisamos entender que nós precisamos de sabedoria. A partir do momento que nós achamos que nós sabemos de tudo, que eu sou autossuficiente, que eu tenho inteligência, eu não vou conseguir obter sabedoria, porque eu já estou com soberba no meu coração. Todos nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus, e somos dependentes de Deus nas nossas vidas diárias, nas nossas decisões,
nos nossos pensamentos, nos nossos planos, nos nossos projetos. E a dependência de Deus nos leva a entender que, sem Ele, nós não conseguimos tomar as melhores decisões nas nossas vidas. Se não for uma direção do Senhor, eu vou pegar o caminho errado. Se não for uma direção do Senhor, eu vou fazer uma escolha totalmente errada e vou me prejudicar. Por quê? Nós somos dependentes dele. Aí eu estava lembrando que a gente estudou sobre as bem-aventuranças aqui, né? Agora eu não vou lembrar o mês exato, mas está no YouTube, se você quiser assistir, pode assistir lá. E a gente estudou sobre ser pobre de espírito. Em Mateus 5, ele fala que Jesus fala, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é ser pobre de espírito? É eu entender que eu não sou nada sem Deus, que eu não posso nada sem Deus, que olhando para mim mesma, eu sou podre, eu tenho pecados, eu tenho coisas ruins dentro de mim. Sem Deus, eu não sou nada e eu vou para o inferno. Mas com a misericórdia de Deus, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, nós seremos salvos. E quando nós entendemos que se não for Jesus na nossa vida, se não for o Espírito Santo derramando nos nossos corações, nós não vamos conseguir viver, nós entendemos que precisamos buscar sabedoria. Aleluia. E aí o segundo ponto que chega, a gente entender que nós precisamos de sabedoria. Então tá bom. Já entendi, é que todos nós entendemos que nós, sem Deus, nós não podemos e entendemos que precisamos de sabedoria. O segundo ponto é o que a gente acabou de ler. Nós precisamos temer ao Senhor. Aí você pode estar pensando, tá bom, então se o segundo ponto para obter sabedoria, não existe ninguém que é ateu e é sábio? Não. Por quê? A sabedoria do homem é diferente da sabedoria de Deus. E aí eu vou pedir para o pessoal da mesa abrir em Tiago 3, do 13 ao 17. Tiago mesmo explica que a sabedoria que o homem entende como sábio, que a sabedoria do mundo é muito diferente da sabedoria dos céus, da sabedoria que vem de Deus. E aí ele explica assim, até o 17, tá bom? Que diz assim: quem é sábio e quem tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Glória a Deus. A sabedoria que vem do alto é a que nós devemos buscar. A sabedoria do mundo, ela existe. Nós devemos respeitá-la. Mas nós queremos a sabedoria que vem de Deus, do Criador dos céus e da terra. Aleluia. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós falamos muito sobre temor, né? A gente ensina as criancinhas na escolinha, né? Precisa temer a Deus, né? Não é ter medo de Deus, é temer a Deus. E a gente fala nos cultos e tudo mais. Mas será que a gente parou para pensar o que é o temor do Senhor? Eu fui pesquisar no dicionário o que significa a palavra temor. E fala: sentimento de extrema reverência e obediência. E aí eu fiquei pensando, reverência, né? A gente entende que Deus é soberano, que nós precisamos ter reverência e tudo mais. Mas às vezes a gente esquece da obediência. Isso é ter temor do Senhor, é obedecer. E aí eu vi uma definição que eu achei demais, que fala que temor é a certeza de que Deus está me vendo, mesmo que não tenha ninguém me vendo. Então, você imagina, quando não tem ninguém te vendo, no seu quarto, no seu banheiro, enfim, você está sozinho. Ali, o que passa na sua mente, no seu coração, o que está na palma do seu celular, isso, se você diz não, é ter temor do Senhor. É você abrir mão de coisas que você está pensando errado.
É você abrir mão de coisas que é pornografia, coisas que vão te levar para longe de Deus. E coisas até no Instagram, Facebook que você está olhando, não vai agradar a Deus você olhar aquilo. Pessoas que você está seguindo, às vezes aquilo está só te alimentando para coisas ruins. E isso te tira de andar em santidade. Quando nós entendemos que o temor do Senhor nos ajuda a andar em santidade, porque é aquilo, ninguém está te vendo. É Deus está te vendo. Não importa se você está vestindo uma roupa branca na frente de todo mundo aqui da igreja. E por trás está preto, está tudo sujo. Deus está te vendo. E a gente precisa tentar que Deus transforme as nossas vidas, ajudar Deus com as nossas decisões e que o Espírito Santo para que nós venhamos a ter um temor realmente verdadeiro do Senhor. A andar em santidade, a andar em obediência, a dizer não para o mundo, a dizer não para coisas que são normais, né? Então, dizer não para o sexo antes do casamento, dizer não para bebedeiras, dizer não para filmes que vão te contaminar, dizer não para uma série de coisas que vão te contaminar e vão te tirar do caminho da sabedoria, vão te tirar do caminho de Deus. E nós termos esse temor vai nos ajudar a caminhar em sabedoria. Então, a gente já viu que a gente precisa decidir que precisamos de sabedoria e temer a Deus. E aí, agora, a gente chega no terceiro ponto, que é o que o Tiago fala no capítulo 1, versículo 5, que eu queria pedir para eles colocarem de novo, que é pedir, né? Tiago, ele fala para pedirmos a Deus que dá de boa vontade e livremente. E ele começa, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, então, entendeu que não tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E aí, no verso 6, ele fala, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Pode passar mais um? Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Aqui está uma chave. O Tiago ensina a gente a pedir sabedoria, certo? Então, nós precisamos pedir, orar pedindo, né? E eu fiz até uma análise da minha vida, né? Desde que o Ben nasceu, eu peço sabedoria para criar ele, né? Porque quem tem filho sabe que não é fácil criar filho, né? Eu falo, Deus, dá sabedoria na hora da birra, Senhor. Dá sabedoria na hora que está berrando no culto, Senhor. E a gente fica orando, pedindo sabedoria. Mas eu pensei, eu tenho pedido tanto sabedoria na hora da birra para o Benjamin das coisas, que às vezes eu esqueço de pedir em outras áreas. A gente tem que pedir em todas as áreas da nossa vida. Tem que pedir no meu relacionamento com meu marido, no meu relacionamento com meus pais, no meu relacionamento com os meus amigos, né? A gente precisa pedir. E a chave a gente precisa pedir com fé. E aqui ele fala muito de sem duvidar. E aí ele dá o exemplo, como uma onda do mar. E aí isso leva uma questão de constância. Nós somos seres humanos e os seres humanos têm altos e baixos. Altos e baixos, altos e baixos. Tem dia que você está mais feliz, tem dia que você está mais triste, tem dia que você está mais animado, tem dia que você está desanimado. E é normal isso. Mas Deus nos chama a ser constantes nele. Até o pastor Alencar, ele pregou, eu não sei se foi nesse domingo ou no outro, que sobre, está sem vontade de ler a Bíblia? Lê mesmo assim. Está sem vontade de orar? Ora mesmo assim. Está sem vontade de vir para a igreja? Vem para a igreja mesmo assim. Nós precisamos ter constância. E aqui, Tiago, ele diz, se você pedir sabedoria a Deus com fé e de maneira constante, ele vai conceder de boa vontade. Então, ele vai conceder a todo aquele que perseverar, aquele que continuar, aquele que orar e pedir mesmo quando não tem vontade. E aí, isso me lembrou do rei Salomão, que está em 1 Reis 3, não precisa abrir, mas se você quiser ler depois. O rei Salomão, Deus aparece a ele. Eu estou me atrapalhando com o fio aqui, mas uma hora eu acostume. O rei Salomão, Deus aparece para ele num sonho e fala, o que você quer que eu te dê?
Salomão era filho de rei, príncipe. E ele poderia ter pedido segurança, porque afinal o pai dele lutou em muitas guerras. Ele viu muita matança, muitas coisas. Ele poderia pedir que os inimigos dele fossem destruídos. Ele poderia pedir que riqueza, fama. Ele poderia pedir saúde. Ele poderia pedir uma série de coisas. Mas ele pediu uma coisa: sabedoria. E por que ele pediu sabedoria? Porque ele sabia que o desafio que ele estava na frente dele era impossível sem Deus. Ele sabia que ele não teria capacidade de liderar o povo de Israel se não fosse a sabedoria vinda de Deus. E às vezes nós somos assim. Deus coloca desafios nas nossas vidas que a gente olha e a gente fala, não vamos conseguir. Não vamos conseguir sozinhos. E é exatamente, nós não vamos conseguir sozinhos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria para continuar. Eu não sei o desafio que Deus colocou na sua vida. Pode ser desafio pequeno, pode ser desafio grande. Não sei. Mas eu sei que Deus pode te ajudar. E como ajudou Salomão, Ele pode te ajudar. Ele pode te dar sabedoria. Basta pedir e pedir com fé. E o rei Salomão, ele também tinha um pai que era o homem segundo o coração de Deus, né? Davi. Ele viu que o pai dele era temente. Ele via os salmos do pai dele. A gente pode conjecturar, não está na Bíblia, mas ele deveria ver Davi cantando, louvando a Deus, orando. E isso o ajudou a saber o que pedir quando Deus apareceu a ele. E isso é uma lição para nós também. Nós estarmos sempre numa posição mostrando a nossa fé para os nossos filhos. É até um parênteses aqui. Tem hora que o Ben acorda antes de eu terminar meu devocional, aí eu coloco ele do lado. Vira um caos, assim. É Bíblia amassada, é caderninho escrito, e eu faço na minha cama, né? Lençol riscado. Mas o importante é que ele está vendo ali que a mãe dele está orando e lendo a Bíblia. E ele, com 2 anos, ele já está aprendendo a importância de orar e ler a Bíblia. É difícil? Tem hora que eu fico estressada? Fico, mas eu preciso pedir mais sabedoria para lidar com isso. Porque isso está plantando sementinhas na vida dele. E além de pedir, além de ter o temor do Senhor, temos mais uma coisa que nós devemos fazer para ter sabedoria, que é a 4ª coisa que eu coloquei aqui no meu esboço, que é buscar. A gente precisa buscar ter sabedoria. E aí eu falei, como que a gente busca ter sabedoria? O primeiro ponto, e eu acho que muito essencial na nossa vida, é a leitura bíblica. A gente tem, eu não trouxe minha Bíblia de papel, né? Estou só na online, mas a palavra de Deus, ela foi escrita de 4.000 anos atrás, mais ou menos. Se eu estiver errado, o pastor Valmir depois vai me corrigir. Até 2.000 anos atrás. E ela é viva e eficaz, como o autor de Hebreus diz. Você já pensou da gente estar lendo aqui, como Tiago escreveu, e isso queimar nos nossos corações, que pedir sabedoria, pode ser de Deus. A Bíblia é riquíssima em sabedoria e em conhecimento do alto. Nós precisamos amar ler a Bíblia. Nós precisamos nos debruçar em ler a Bíblia. Até o pastor Mateus e o pastor Alencar estão colocando um desafio para a igreja ano que vem. Vamos ler a Bíblia toda. Vamos ler a Bíblia inteira. É essencial para o cristão, pelo menos uma vez na vida, o cristão tem que ler a Bíblia toda. É o ideal que seja mais de uma vez. Mas a gente ter esse amor pela Bíblia, esse amor pela palavra de Deus. E esse amor pela palavra de Deus, ele é descrito pelo salmista no Salmo 119, 97 e 102, que eu queria ler aqui com vocês. Salmo 119, 97 ao 102. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço aos teus preceitos.
Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer à tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ajuda a não andar no caminho mau. A palavra de Deus nos torna mais sábios do que todas as pessoas ao nosso redor. Por isso, nós precisamos meditar de dia e de noite nela. E um outro ponto para a gente buscar é ter relacionamento. Relacionamento com pessoas que amem a Jesus. Relacionamento com pessoas que sejam mais sábias que nós. Relacionamento com pessoas que nos aproximem de Jesus. Porque nesses relacionamentos nós vamos trocando sabedoria. E o Espírito Santo que habita em mim e o Espírito Santo que habita na pessoa vai transformando as nossas vidas. Na vida, no discipulado, nas conversas, às vezes num café, numa dúvida que é tirada. A importância de ter relacionamento com seu irmão. Olha para aí, para a pessoa que está do seu lado. Esse seu irmão aí está cheio do Espírito Santo. E ele pode te ajudar a obter sabedoria. Ele é essencial para que você venha obter sabedoria. E eu estava pensando, né, até... Os pastores sofrem muito mais que eu e o Mateus com os jovens, né? Mas quantas vezes já chegou alguém perguntando assim, preciso de um conselho. Aí você fala, tá bom, qual que é a situação? Eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Aí você fala, entendi, por que você queria casar? Ou por que você queria comprar uma bicicleta? E você vai explicando. Aí quando você vai entender, a pessoa já comprou a bicicleta, já não quer casar, já está tudo decidido, mas ela só chega tentando chancelar o que ela já decidiu. A gente precisa parar com isso. Quando a gente está com uma dúvida, com uma questão, a gente tem que buscar os conselhos no Senhor e em pessoas cheias do Espírito Santo para nos ajudar. As pessoas falam assim, se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Não, a gente tem que crer no poder do Espírito Santo na vida e nos relacionamentos. Tem um livro que eu li recentemente que chama O Lugar Mais Seguro da Terra. Esse é um livro que todos nós temos que ler, é a leitura obrigatória. Por quê? Porque ele ensina que o lugar mais seguro da terra não é na polícia, na delegacia, não é no país mais de primeiro mundo. O lugar mais seguro na terra é a igreja, na comunhão dos irmãos, porque é aqui que nós vamos sendo transformados de glória em glória até a volta de Jesus. É aqui que o ferro afia o ferro. Aqui é que quando um calo aperta, o outro vai lá e abraça. É aqui que quando um cai, o outro levanta. É aqui que é o lugar mais seguro da terra. E assim nós vamos sendo crentes maduros, vivendo em comunidade e em união. E aí eu lembrei da história de Roboão, do rei Roboão. Ele foi filho de Salomão, o homem mais sábio que já existiu. E aí, se você pensar, tá bom, o filho do homem mais sábio, tem que ter alguma sabedoria ali, né? Tinha que pelo menos ter. Mas Salomão morre, ele assume o reino, com toda a pompa, majestade e tudo mais. Salomão tinha imposto tributos pesados sobre o povo. Porque ele precisava construir o templo, ele precisava construir os palácios. Então, estava pesado para o povo bancar tudo aquilo. O povo chega para Roboão e fala, olha, tá pesado, não tem como você melhorar, facilita um pouco a nossa vida, a gente quer continuar te servindo e tal. Beleza, ele falou, volta daqui 3 dias que eu vou pensar. Ele chamou os conselheiros do seu pai, pessoas que eram tementes a Deus. Pessoas que tinham aconselhado Salomão durante toda a vida. O que os conselheiros do seu pai disseram? Falaram, olha, é verdade. Seu pai impôs muitos tributos pesados sobre o povo. O povo está sofrendo. Faz assim, diminui. Aceita a sugestão que eles estão falando, que eles vão estar sempre do seu lado. Aí ele falou, tá bom. Vou escutar os meus amigos, os meus conselheiros, os meus amigos ali, os que viveu comigo. Os amigos falaram, não, que isso? Fala que você vai ser mais bravo que o seu pai. Fala que a cintura do seu pai que seu dedinho é mais grosso que a cintura do seu pai. E coloca mais coisa sobre eles. O que aconteceu?
Roboão já tinha decidido no coração dele o que ele queria fazer. Ele não escutou os conselhos bons de pessoas tementes a Deus. Ele escutou os conselhos maus. E o que aconteceu? Houve a divisão do reino de Israel. 10 tribos deixaram, as tribos do norte, deixaram Roboão e apenas 2 tribos ficaram com ele, Judá e Benjamim. Então, olha a consequência disso, a divisão de um reino por ouvir maus conselhos. E olha a importância de ter relacionamento. E olha como é importante a gente pensar em tudo isso para que nós venhamos a ter uma vida de sabedoria. Deus prometeu para nós, é a promessa de Deus para nós, tanto quanto é o Espírito Santo, tanto quanto é prosperidade, quanto que é a vida eterna, é termos sabedoria. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos viver uma vida de santidade, nós precisamos buscar, para que quando vier a provação, para que quando vier a dificuldade, nós não venhamos a sucumbir, mas que nós venhamos a passar por tudo isso com sabedoria. E eu creio que Deus está falando com cada um de nós, como falou comigo, que nós precisamos pedir mais por sabedoria. E aí eu queria pedir para vocês se colocarem de pé, para que a gente venha a orar sobre isso. E antes da gente orar, eu queria ler Provérbios 2, do 1 ao 6. Aleluia. Que diz assim, Provérbios 2, do 1 ao 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aleluia! Nós precisamos buscar a sabedoria como buscamos prata, como buscamos um tesouro escondido, porque a sabedoria vai nos ajudar a fazermos a diferença no mundo. O mundo está complicado. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, mas sabemos que se nós tivermos sabedoria em todas as nossas decisões, se o Espírito Santo nos conduzir em sabedoria, que é uma promessa de Deus nas nossas vidas, nós vamos ser sal na terra e luz no mundo. Nós vamos fazer a diferença aonde quer que formos. Vamos fazer a diferença na nossa casa, para os nossos filhos. Nós vamos fazer a diferença no nosso trabalho, com os nossos colegas. Quando alguém estiver falando mal de alguém, vamos fazer a diferença cortando o assunto. Quando alguém for falar um palavrão, não vai falar na sua frente. Por quê? Porque sabe que você tem o temor do Senhor. Quando alguém for fazer alguma coisa, uma atrapalhada, alguma coisa muito ruim, não vai nem chegar perto de você, porque sabe que você tem o temor do Senhor. E é isso que Deus está nos chamando, para que nós venhamos a buscar. E aí, para finalizar, para a gente orar, tem uma frase do Dr. Jonatas Leônio, que ele diz assim: abrir mão dos seus pensamentos para conhecer os pensamentos de Deus. Abrir mão dos seus sentimentos para sentir os sentimentos de Deus. Isso é ter sabedoria. Que nós venhamos a abrir mão dos nossos pensamentos para conhecer os pensamentos de Deus. Que nós venhamos a abrir mão dos nossos sentimentos para conhecer os sentimentos de Deus. Porque Deus vai conceder sabedoria a nós. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor concedeu sabedoria a nós, Senhor. O Senhor deixou como uma promessa termos sabedoria, meu Deus. Ó, Senhor, obrigada, porque o Senhor pensa em tudo. O Senhor pensou que nós seria necessário termos temor do Senhor e conhecimento de Ti, para nós vivermos e conseguirmos passar por provações e dificuldades, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscar a sabedoria como quem busca a prata, Senhor. Nos ajuda a buscar a sabedoria como um tesouro escondido, Senhor. Nos ajuda a buscar com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, meu Deus.
Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a te buscar, meu Deus, a buscar a sabedoria que há em ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ó, papai, sonda os nossos corações, a nossa mente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão de sentimentos que nós nos achamos autossuficientes, Senhor. Que nós não precisamos de ti, que nós não precisamos de ti nas nossas escolhas diárias, Senhor. E nos ajuda a sermos dependentes de ti, meu Deus. Dá temor do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Dá temor do Senhor para que nós venhamos a viver em santidade, meu Deus. E nos ajuda, Senhor, a perseverar na oração com constância, com fé, meu Deus. Para que nós venhamos a obter sabedoria, meu Deus. Até que o Senhor venha, meu Deus, nos buscar, papai. Em nome de Jesus. Amém.